Shalom para todos, mais uma paraxá da semana. Nós lemos, né, desde sábado passado, no final da tarde, até amanhã, sábado de manhã, Parashat Balak, que está no livro de Números 22, capítulo 2, versículo 2, Sefer Bamidbar, Kaf Bet, Pasuk Bet. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israel Emori. E Balak, filho de Tzipor, é o nome dele, viu tudo que foi feito pelos israelitas na terra de Moab, dos Emori, dos Emoreus, Emoritas, não sei como falar isso. Vayagor Moab mipnei ha'am, e Moab, o povo chegou, não é, diante do povo. Que Rav Hu vayakotz Moab bnei bnei Israel. E Moab viu que os israelitas eram muitas pessoas e ele ficou com medo. O povo ficou com medo que aquele povo estava se aproximando, não é? Os israelitas estavam ali se aproximando do reino deles e ele ficou com muito medo. Vayomer Moab Ezeknei Israel, Ezeknei Midian. E o povo de Moab falou para os velhos, para os líderes, né, de Midian, Atay chalchu aka'al et kol sevivotenu kichlor ashor et yerek asadeh. Eles chegaram assim nos anciãos, né, que eram os líderes do povo, e falou assim: ó, esse povo está se aproximando muito aqui do nosso acampamento, nossa terra, e a gente está com medo que eles destruam tudo. E ele usou até uma expressão assim, metafórica, né? Kichlor ashor et erek asadeh. Eles vão fazer como os bois fazem com a grama. Vai comer tudo o que é nosso aqui. Então eles ficaram muito preocupados na questão de alimento, na questão de financeira, né? Porque os israelitas iam ali e fariam uma guerra contra o povo de Moab e Midian, né? E ali eles iam acabar com tudo, eles iam passar fome, eles iam sofrer. Versículo 4, versículo 4. O Balak ben Tzipor, Melech Moab Baetai. E Balak, esse cara aqui, ben Tzipor, filho de Tzipor, ele era o rei de Moab, dos Moabitas, nessa era, nesse tempo. Interessante que Balak chama Balak ben Tzipor. Tzipor é pássaro. O nome do pai dele era pássaro. Simples. Em Israel, na Torá, no tempo antigo, era muito interessante que as pessoas chamavam com nomes de animais, ou nomes de coisas assim na natureza. Ok, versículo 5. Vaishlach malachim el Bilam ben Beor Betorah asher al הנהר eretz bnei Amor likolo. Então ele mandou mensageiros. Olha o que é interessante. Vaishlach malachim el Bilam ben Beor. E Balak mandou mensageiros para Bilam. Bilam é Balaão, né, o profeta. Aqui a Torá ela usa a expressão Vaishlach e enviou malachim, enviou anjos. É muito interessante, porque quando a gente fala em anjo, na Torá, anjo não é o que a gente conhece pela teologia ocidental, pela teologia cristã. Anjo na Bíblia é mensageiro. Então ele enviou mensageiros, enviou anjos para Bilam ben Peor Betorah asher al hanahar, que ele morava perto do rio Eufrates, né? Para chamar ele, para vir ter com ele, que ele queria conversar com Bilam. Bilam era um profeta muito conhecido, não era profeta israelita, né? Era profeta de Midian, se eu não me engano, mas Balaão era
um grande profeta da região. Não era profeta israelita, não era profeta judeu, mas ele era um profeta dos outros povos ali que que se assentavam aqui para essas bandas do mar Mediterrâneo. Lemou, Ine, Am Yatzam Mitzrayim, olha, Bilam, tem um povo aqui que saiu do Egito, Ine Hisait Ain Eres, e eles estão assentados, e eles estão dominaram aqui uma parte da terra. Veu Yoshev Mimuli, e ele está assentado agora, se chegou perto de mim. Então os israelitas saíram do Egito, passaram pelo deserto do Sinai, ficaram 40 anos até que chegaram na terra de Canaã. Então ali eles guerrearam com Og, com Peol, com os povos que haviam aqui. E agora chegou a vez de Moab, dos Moabitas. Então eles ficaram muito receosos com a fama dos israelitas. E ele falou assim, olha, e esse povo agora está assentado, Yoshev Mimuli, ele está diante de mim agora. Estou vendo ele com os acampamentos deles com os meus olhos. Eles a qualquer momento vão aqui fazer um assentamento e vai dominar o meu povo. Versículo 6. Ve'ata lecha ana arali et ha'am hazeh ki atzumu mimenu. E ele falou assim, eu quero que você vá e veja com seus próprios olhos esse povo, porque esse povo é grande e poderoso. Ele é maior e mais poderoso do que eu. E talvez a gente consiga, que talvez a gente consiga destruí-lo e expulsar eles da nossa terra. Ki yadati et asher tevarech mevorach va'asher taor yuar. E Balac responde, os mensageiros ali de Balac, que estão lá com Bilam, eles falam para ele, porque eu sei quem você, Bilam, abençoa, é abençoado, e quem você amaldiçoa, é amaldiçoado. No tempo antigo, quando você não tinha força, porque os moabitas, eles não tinham exército, eles não eram um grande povo. Fizeram muitas coisas difíceis com os israelitas, mas eles não eram um povo assim de guerra. Eles não tinham um exército para combater uma multidão que tinha saído do Egito como os israelitas. Então o que você fazia? Você contratava um profeta para amaldiçoar qualquer coisa. Tem um vizinho aqui que está fazendo coisa ruim, então vou contratar aqui um profeta, o serviço dele para ele amaldiçoar. Porque aqui está escrito, no versículo 6. Que yadati, porque eu sei, et asher tevarech mevorach, porque eu sei quem você abençoa é abençoado. Va'asher taor yuar, eu sei que o que você amaldiçoa é amaldiçoado. Versículo 7. Então aqui a gente tem dois povos já, né? O Moab, os Moabitas e os Midianitas. O Kesamim Beyadam Vayavo El Bilam Vaidabero Elav Divrei Balak. Então, esses anciãos, esses príncipes, esses anciãos, na verdade, eles foram até Bilam com presentes, com dinheiro, com magias, Kesamim, com magias, né? Para dar para Bilam e falar para eles, né? Para ele, falou assim, vai homem alem,
Leinu po, e ele responde, Bilam, Vayomer aleem. E ele respondeu pro povo ali que estava, aqueles anciãos, os líderes do povo. Leinu po alayla, ve'ashivoti etchem, davar kasher yedaber Adonai elai. Fiquem aqui essa noite, e amanhã de manhã eu vou falar para vocês o que Deus me respondeu. Então Bilam, ele era um profeta pagão, ele não era profeta israelita, mas ele tinha um contato direto com Deus de Israel. Olha que interessante. Ele fala, fiquem aqui essa noite, durmam aqui comigo, que eu vou consultar a Deus e vamos ver o que Deus vai falar para mim. Muito interessante. A gente acha que somente profetas de nossas religiões, né, são os profetas divinos, são aqueles que conseguem ter uma comunicação com Deus. Mas a Torá, ela fala o contrário. A Torá, ela usa Bilam realmente como um exemplo que em todas as culturas, que em todos os povos, você tem pessoas, profetas, líderes, que se comunicam ou se comunicaram com Deus, e ali ele servia a Deus. Ele servia a Deus não da mesma forma que os israelitas serviam a Deus, que é muito interessante, mas ele servia a Deus. Ele falava direto com Deus. A questão do profeta é uma questão muito interessante, porque os profetas, a maioria dos profetas, eles entravam em transe. Isso é escrito nos comentaristas, né? Entrava em transe e eles tinham visões. E ali eles interpretavam essas visões. Na verdade, todos os profetas você pode ver, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles saíam de si e ali eles tinham as visões, e quando eles voltavam, eles interpretavam essas visões que eles tinham tido, né? E aqui Bilam faz a mesma coisa. De noite, ele vai fazer os seus exercícios espirituais, as suas meditações, nos dias de hoje falando meditações, mas os seus exercícios espirituais para poder atingir um nível de nevoar, de visão, de razão, na verdade, de visão muito alto, para que Deus falasse com ele, e Deus falava com ele de noite. O primeiro e único profeta que ele não entrava em transe, que ele não saía da sua consciência para falar com Deus, era Moisés. Moisés ele falava de conversar com Deus. Os outros profetas não. Eles dormiam, tinham visões. Eles faziam seus exercícios espirituais, e ali Deus falava com eles, mas em sonhos e em visões. Moisés foi o único que ele tinha contato, e ele conversava, até ele viu, né, a Deus. Então ele era ali, por isso que Moisés é o profeta master do judaísmo. Não existiu outro profeta como Moisés, está escrito. Então o que ele pede, Bilam, ele pede para os anciãos de Moab, dos Moabitas e dos Midianitas, para dormir lá, porque ele queria consultar a Deus, né? De manhã ele daria a resposta. Isso é no versículo 7. Agora no versículo 8, na verdade, né? Então no versículo 9, é muito interessante, essa paraxá é muito interessante. Vai avô Elohim, e Deus chegou Bilam, e Deus veio até Bilam e falou para ele: quem são essas pessoas que estão com vocês?
Mi anashim haele imach. Vayomer Bilam, e disse-lhe Bilam para Deus, Balak ben Tzipor, melech Moav, shalach elai. O Balak, filho de Tzipor, rei de Moav, enviou eles para mim. E como Deus não conhecesse nada, como Deus não fosse onipresente, Bilam, ele conta para Deus o que estava acontecendo. Versículo 11. Ine, העם יוצא ממצרים, ואחז את עין הארץ, עתה לך קבע לי אותו, אולי יוכל להירחם בו ולהשיב. Tem um povo aqui, Deus, que saiu do Egito e está aqui dominando todos os lados dessa terra, da terra de Canaã ali, né? Então, nesse tempo, a gente está tentando ir contra eles pela magia, por simpatias, por bênçãos ou por maldições, né? Por maldições, para tentar, talvez a gente possa lutar contra eles e mandar eles embora. Vayomer Elohim, e Deus falou para Bilam, Lo telech imaim, você não vai com eles, com os mensageiros que vieram ali de Balak, que Balak mandou chamar Bilam para ir lá conversar com ele para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus falou assim, você não vai com eles. Lo taol etaam ki baruch hu. Você não pode amaldiçoar um povo que é abençoado. Então Deus fala aqui. Deus fala que Israel é um povo abençoado e não há maneiras de amaldiçoá-lo. Tudo bem, quando você faz uma coisa por de dentro, quando a maldição vem de dentro, quando você não cumpre os mandamentos, quando você não cumpre nada, quando você não faz parte não faz o seu dever da aliança que Deus fez com Israel, é óbvio que as coisas vão mal, né? Mas povos de fora amaldiçoar um povo que é abençoado, está aqui escrito, você não pode amaldiçoar um povo que é abençoado. Olha que interessante, isso aqui tudo na visão que ele tinha de noite. Versículo 13. Vayakom Bilam baboker, e Bilam acordou de manhã. Então ele estava dormindo. Essa é a forma que Deus usava o profeta para falar. Não era uma conversa assim, sentava, fumava um cigarro, uma narguila, estou conversando com Deus. Não, você dormia e Deus falava com você, ou você falava com Deus, enfim, nesse sonho, nessa visão que você tinha. Versículo 13, né? Vayakom Bilam baboker, e Bilam acordou de manhã, Vayomer sarei Balak, e ele falou para os príncipes de Balak, Lechu et artsechem, volte para sua terra, que me'em Adonai letiti le'aloch imachem, que Deus não deixou ir com vocês. Vayakum sarei Moav, va'o el Balak, e os príncipes de Moav, dos Moabitas, foram embora. E chegaram lá em Balak e falaram, Vayomer me'em Bilam aloch imanu. Bilam não quis vir com a gente. Então o que Balak fez? Vai Yosef od Balak, vai Sheloach sarei rabim venichbadim me'ele. Então ele mandou pessoas mais importantes, príncipes maiores do seu reino, para falar com Bilam. Vayavo el Bilam vayomeru lo. E eles foram para Bilam e falaram, Ko amar Balak ben Tzipor, ernat imenah maloch elai. Por que você não quis voltar com os príncipes anteriores? Que kaved echvarecha meod lechol asher tomar elai, aseh lecha na kavari et ha'am hazeh. Que você precisa vir com a gente, que esse povo está preocupando muito a gente. Estou traduzindo assim de uma forma rápida. Valach Bilam vayomer
Elavdei Balak, im iten li Balak melo beito kesef ezav. Essa aqui é uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: por mesmo que Balak me desse todo o ouro da sua casa e toda a prata da sua casa, eu não poderia trabalhar para ele. Et pe Adonai Elohai lasot ktana ou gdolá, porque sem Deus eu não consigo fazer nenhuma coisa grande, nenhuma coisa pequena. Eu não posso ir com ele. Deus não deixou eu ir. Você vê que Bilam, ele também respeitava a Deus. E ele volta a falar: Ve'atash shvuna beze gam atem alayla vedra mi Yosef Adonai daber imi. Ele falou assim: então vocês também vão ficar aqui de noite, durmam aqui e eu vou consultar a Deus de novo. Vou consultar a Deus e vamos ver que Deus fala alguma coisa nova. Versículo 20 do capítulo 22 de Números. Vaiavô Elohim, e Deus veio para Bilam de noite e falou para ele: Im likol lecha ba'u anashim kum lech itam. Deus falou: ó, se esse povo está te chamando, está atormentado, vai com eles. Deus deixou Bilam ir com eles. Deus deixou Bilam ir com eles. Vai. Versículo 21. Vai a com Bilam baboker, vai rachou etatono. E Bilam acordou de manhã e arrumou ali a sua jumenta e foi junto com os príncipes de Moab. Vai af Elohim que essas buzinas. Ki olech u vetatsev malach Adonai baderech le Satan. Sabe Satan lo. Aqui aparece muito interessante. Ele vai arrumar sua jumenta e ele vai ali com os príncipes, né, para poder ir até o reino de Moab. Então um anjo aparece, um anjo do Senhor aparece ali para ser contra ele. Aqui aparece a palavra Satan. Olha aqui, ó. Versículo 22. Vayetzev malach, e apareceu ali um anjo de Deus no caminho, le Satan lo, para ir contra ele. Nossa, tá ficando longo, 23 minutos. Aqui a gente tem uma palavra que é Satan, mas não é Satan como o mundo ocidental desenhou. Satan na Bíblia, ele é um anjo de Deus. Ele é somente um acusador. Está escrito no livro de Jó. Estou entrando nessa coisa, mas vou entrar um pouquinho. Está escrito no livro de Jó que os anjos passeiam todos os dias pelo mundo. E ele tem um deles é Satã. E no final do dia, esses anjos chegam para Deus e dão um relatório do que está acontecendo no mundo. Ó, aconteceu isso, aquilo. Aí o outro fala assim: mas tem esse aqui que está precisando de um castigo, tem esse aqui que está fazendo coisa errada. Então, anjo é para isso. Se é os anjos que um é Satã, o outro não é Satã, é uma categoria. São anjos que não é um mal, não é o chifrudo como a gente pensa. Você viu que anjo é um enviado. No começo nossa paraxá já falei, Malachim, ele mandou os anjos, mandou os mensageiros. E agora aparece um anjo, Satan Lo, que está indo contra ele. Satan quer dizer contra, quer dizer um inimigo, um acusador. Então ele está na sua jumenta andando e aparece um anjo contra ele. Versículo 23. Ah, 22 ainda. Veur rochev alatono, e ele está sentado, viaja na sua jumenta.
O Shnei Na'arav Imoi, tem dois moços ali, dois adolescentes indo com ele. Vatere Atono, Vatere Aton et Malach Adonai. Ele viu ali o enviado de Deus, o mensageiro de Deus, o anjo de Deus. Estou falando várias traduções. Nisav Baderech Lecharubo Shelufa Beado Vate Aton Minaderev Telech Basade Valech Bilam et Aton Leatona Vaderech. Então ali a jumenta ele viu o anjo. Então toda vez o anjo estava com uma espada querendo matar ou não deixar Bilam passar, e a jumenta falou assim: opa, eu vou para cá, vou para lá, para não poder deixar que o seu amo, que o seu mestre, que o profeta morresse. Isso é interessante, que os animais eles veem o mundo espiritual. Gato eles veem almas, vê pessoas mortas, vê anjos. Gatos são muito especiais aqui. E aqui a gente dá uma prova pelo texto bíblico. Bilam, a jumenta de Bilam, ela via o anjo do Senhor que foi ali enviado para Bilam. Vou passar aqui, tá bom? Então ele foi... Aí ele bateu na jumenta uma vez, bateu a jumenta segunda vez. Aí a jumenta, para poder tirar um pouco a espada que estava ali quase matando o Bilam, versículo 25. Vayachatz vatilachetz elakir vatilchetz et regel Bilam elakir vayosef leakota. Então ali ela apertou o pé dele como fala isso? Na parede, e ele bateu nela de novo. Aí a coisa acontece, ela ficou da vida. Ela ficou muito brava. Ela ficou muito brava. Ela ficou muito brava. O que ela fala aqui? Versículo 25. 28, na verdade, 28. Coitadinha da... Vai fitar Adonai P. Aton, e Deus abriu a boca da jumenta. Vatomel Bilam, Masitelecha. E ela falou pro Bilam: o que eu fiz pra você? Que você está me batendo já 3 vezes. Vai homem Bilam lá, Aton, e Bilam falou pra ela que eu fiquei muito bravo, que toda vez que eu tô querendo passar, você tá deixando eu passar e você tá apertando meu pé na parede. Por isso que eu te bato. Vatomer a Aton, e Aton falou, versículo 30, El Bilam, Alô Anochi, Atonecha, eu não sou a sua jumenta? Asher Hafta Elai, que você está todo o tempo montado em cima de mim, muitas vezes. Adayomazé, até hoje eu fiz o seu serviço. Até hoje eu fiz o seu serviço, estou falando que trabalhando para você de boa, e você está me batendo? Versículo 31. Vayagal Adonai etenei Bilam Vayaal et Malach Adonai. E é interessante essa palavra, Vaigal. Ele abriu a boca da jumenta, o verbo Vaiftar, liftoar. Agora aqui Vaigal. Vaigal é de galho, tipo uma onda. Talvez ele estava com o olho totalmente paralisado, que ele não estava conseguindo ver, e pitom, de uma vez ele abre o olho. Opa! É interessante isso. Tem eu esqueci quem que é, eu vi hoje de manhã, mas eu não lembro. O sábio que escreveu sobre isso, ele fala que Gilui, como de Gilui, de desvendar o olho de Bilam. Agora, talvez se isso aconteceu, se ele estava em estado de transe e ele falou com a jumenta, ele viu o anjo, é outra história, a gente vai falar pro ano que vem, na paraxá dessa paraxá do ano que vem. Vamos ver se eu consigo falar sobre isso. Pronto. Aí você vai fazendo, leia uma paraxá, é muito bonita, a história é muito bonita. É uma saga
muito bonita aqui de Bilam, Balac, da jumenta e do povo de Israel. Pro fim das contas, só para resumir aqui o finalzinho, isso eu tô falando na primeira página, para resumir um pouquinho, Bilam, ele não respeita Deus, e por causa do dinheiro que Balac deu para ele vai lá no povo de Israel para amaldiçoar. Bom, vou amaldiçoar, você me deu aqui dinheiro, eu vou lá amaldiçoar. Daí ele vai lá amaldiçoar, e quando ele chega no acampamento dos filhos de Israel, os israelitas estão todos acampados, bonitinhos, impecáveis, e ele fala assim: eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. E ele fala uma frase que nós usamos na reza. Toda vez que a gente entra numa sinagoga, a gente tem que falar essa frase. Então, a bênção de um não-judeu, a bênção de um profeta não-judeu, chega na liturgia judaica para abençoar o lugar. E ele fala: Matovu alecha, quão belas são as tuas tendas. Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. E os seus santuários, ó Israel. Então ele fala: eu não tenho como amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Olha como que eles se assentam, olha a ordem que eles têm, olha a sabedoria que esse povo tem. Então, Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Essa é a frase que a gente fala todas as vezes que a gente entra numa sinagoga para abençoar o lugar sagrado onde a gente reza. Muito interessante. Bom, gente, é muito papo, é muita coisa para essa paraxá. Essa paraxá, ficaria aqui umas 3 horas falando com vocês, mas daqui a pouco é Shabbat, tem que já arrumar as coisas para o Shabbat. Tenha um Shabbat Shalom, um sábado de paz abençoado, com muitas boas notícias, que vocês sejam abençoados. E o que a gente aprende da paraxá de Balak que ao invés de amaldiçoar, temos que abençoar. A palavra tem poder. Então, se você amaldiçoa toda hora, a Kabbalah, a mística judaica diz que você cria anjos ruins ao seu lado. E se você abençoa, você cria anjos bons ao seu lado. Então, que a gente possa sempre criar anjos bons, que os anjos possam sempre estar ao nosso lado, mas anjos de paz, anjos de prosperidade que guardem a gente, né, daquilo que a gente precisa, do que a gente merece. Então tenha um Shabbat Shalom abençoado, com muitas boas notícias, e é isso, nos vemos, tchau.